pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. Bom, então vamos fazer esse poncho aqui em duas cores com o cisne light. Esse fio depois eu vou mostrar pra vocês o efeito que ele tem reflexivo. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, um fiozinho cinza junto com o fio acrílico, que é o fio reflexivo, que são os 12% de poliéster. Então, toda a parte colorida do fio é acrílico, que é 88%. Lembra muito a Premium, a Elegance, é uma espessura média, bem macio, bem confortável. Essa numeração laranja é a 334, e as que eu usei aqui foram as cores que, além de serem reflexivas, são fluorescentes. Então, na luz negra, ela tem um brilho todo diferente. Foi a 254, que é o amarelo, com a 469, que é a cor pink. O que é essa faixa reflexiva? É como se fosse aquela placa de trânsito que, quando bate o farol do carro, ela se ilumina e fica branca. Então, para quem faz atividade física à noite, na rua, é legal fazer um gorrinho, uma gola, ou até mesmo uma polaina para andar de bicicleta, porque você vai ficar ali mais visível à noite. Eu vou tirar aqui uma foto com o flash da câmera ativado, para vocês verem como ele fica, ó. Então, ele brilha assim, se você estiver no escuro e bater um farol ali do carro à noite, ó, bem diferente, né? Então, esse é o efeito do fio light. A agulha número 6 também da corrente. E vai aproximadamente 4 a 5 novelos para fazer essa peça no tamanho GG. Eu comecei com 80 correntinhas, mas vocês vão começar com uma medida que passe bem aqui pelo pescoço. O importante é que nesse bloco contínuo aqui de pontos altos, você vai dividir os pontos para ficar com numeração ímpar. Aí, tem o cantinho aqui de leques e mais numeração ímpar para dar a repetição do ponto certo. Aqui eu tenho 13 pontos, tá? Então, são 13 pontos e mais os 2 leques do cantinho. Ele fica na ponta maior com 48 centímetros. Tá? Eu vou mostrar aqui a foto, porque tem duas formas de usar. Como a ponta pra frente, que é o estilo, assim, mais tradicional, né, de usar o poncho. Ou com a parte reta pra frente, que eu também gosto bastante, ó. Ele fica parecendo uma camisetinha. Inclusive, se quiser, você pode fechar aqui, ó, com a parte reta pra frente. Na altura aqui das cavas, você fecha e trabalha top-down. Vai virar uma blusinha mesmo, depois continua aqui a manga separadamente. E aí, eu finalizei com uma carreira aqui sólida, né, do pink, mas ao longo da peça, eu faço o pink sempre vazado e o amarelo sólido. Então, eu comecei pela cor amarela, mas você pode escolher aí a cor principal da sua peça. Se você quer mais pink, aí você começa com o pink. Eu comecei com o amarelo, fiz uma correntinha de 80 pontos. Aqui eu vou fazer menos, só pra gente aprender, porque é uma sequência de pontos altos. Não precisa repetir, né? Então, tá aqui, ó, a agulha 6. Vou fazer uma quantidade aqui. Essa primeira correntinha bem soltinha, pra não repuxar os pontos. Depois fica difícil até de vestir a peça, né? Fica muito firme a gola. Na minha peça, eu tenho 13 pontos altos. Aqui eu vou fazer a amostrinha com 5. E na parte das costas, é onde eu faço a subida das carreiras, pra ficar aquela cicatriz da subida no meio das costas. Então, dos 13 pontos, as correntinhas de subida eu não conto,
E aí, eu ponho 6 para cada lado. Então, para iniciar o trabalho, no meio das costas, eu coloco 6 pontos, mais as 3 correntinhas de subida. Então, aqui eu vou fazer com 5, vou fazer 2 e 2 pontos, e as 3 correntinhas de subida. Bom, aqui acho que já deu. Eu vou, então, subir 3 correntinhas, mais a correntinha de base eu pulo, então, são 4, né? Venho na próxima e vou fazer nessa amostra 2 pontos. Na peça serão 6 pontos altos. Vou para o canto. Então, no canto, eu faço um aumento aqui, com 2 pontos altos, no mesmo de base. Pulo 2 correntinhas, e aí, na terceira, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 no mesmo ponto de base. Então, aqui que vai ser o bico, né? Os 4 bicos que você pode usar para frente ou para as laterais. Pulo novamente mais 2 correntinhas, na terceira, mais um aumento. E aí, fiz, então, aqui o meu primeiro canto. Então, aqui eu tenho a correntinha de subida, você vai fazer mais 6 pontos altos, um aumento, pulo 2 pontos, um leque de 2 e 2 com uma correntinha na lateral, tudo no mesmo de base, pulo mais 2 e mais um aumento. Agora, a gente tem uma lateral completa aqui, que seria de 13 pontos, eu vou fazer 5, sempre em número ímpar. Mais um canto, então, no próximo, aumento. Pulo 2, mais um aumento. Toda a peça trabalhada em ponto alto. Correntinha, no mesmo de base, mais um aumento. Pulo 2, no terceiro, aumento. Os 13 pontos que eu falo pra vocês da lateral, não conto com esse aumento, tá? Então, tem um leque de um lado e um do outro, aqui no meio, 13 pontos. Ó, ele vai formar como se fosse um quadradinho aqui no início. Então, aqui é metade das costas, ombros, frente, mais o outro ombro e fecho na metade das costas. Eu só vou começar a trabalhar circular no fechamento aqui dessa carreira. Por enquanto, eu ainda não fechei, porque eu não contei as correntinhas. Se precisar aqui, eu ainda consigo acrescentar ou diminuir, se for necessário. E também não corro o risco de torcer a correntinha inicial. Um aumento, e agora eu faço mais 2, aqui no caso da amostra, né? Na peça completa, mais 6 pontos altos. Aí, sim, eu vou fechar, verifico aqui se tá tudo certinho, ó. Ele fica um quadradinho que é exatamente a gola da peça. Então, aqui você já pode, fechando essa carreira, vestir no pescoço, ver se tá passando confortavelmente. Se for o caso, já desmancha aqui, aumenta nas laterais, faça a distribuição dos pontos. Fecho aqui com um baixíssimo. Essa correntinha que sobrou, eu desmancho aqui pelo contrário. E aí, depois a gente tem uma carreira de acabamento que vai fechar aqui essa abertura. Mas você também já pode vir com a tapestry número 13 e passar ele aqui.
já fechando esta parte pra não correr risco aí de ficar aberto, de trabalhar do lado errado. Então, essa daqui é a gola da peça, ó. Frente, costas e os dois ombros. Então, agora a gente começa a trabalhar em carreiras circulares. Eu não tenho mais o rosa aqui, eu vou colocar o cinza também no light, pra fazer como se fosse o rosa, mostrando a troca de cores pra vocês, tá? Então, esse ponto baixíssimo que eu fiz, se você for trabalhar a peça da mesma cor, continua, faz baixíssimo e continua a sua peça. Como eu vou trocar, eu já faço ele com a nova cor. Então, eu entro aqui e puxo o baixíssimo já na cor que eu vou usar na próxima carreira. O fio amarelo não preciso cortar, eu deixo ele aqui, vou passando pelo meio aqui das costas. Como vai ficar no avesso, não tem problema. E aí, não preciso arrematar muitos fios. Se você for fazer ela toda colorida, né, aproveitando sobras de fios, aí você vai cortando e depois tem bastante fiozinho pra arrematar. Com duas cores, normalmente eu passo pelo avesso e evito esse trabalho a mais. Então, agora aqui com a cinza, que seria o pink, eu vou trabalhar ponto alto e correntinha. Então, a peça, para não ficar muito pesada, a gente faz um ponto alto, pula um de base e faz uma correntinha. Esse aumento aqui, sempre em cima dele, em todas as carreiras, eu faço mais um aumento. Então, eu subindo aqui 3 correntinhas, já faço uma de espaço, pulo o próximo ponto e venho no seguinte. Correntinha, pulo o próximo ponto, que é o primeiro desse aumento, e nesse último aumento eu tenho sempre um aumento. No canto é sempre a mesma coisa, ó, dentro aqui do espaço, 2 altos, correntinha, 2 altos. Aqui não tem correntinha de espaço, eu venho no aumento, no primeiro ponto, né? Aqui é no último, aqui é no primeiro. Começo com aumento, correntinha, pulo um ponto alto. Então, independente da quantidade de pontos que você coloca, sempre vai pular um de base e ponto alto no próximo. Aqui eu tenho o aumento, no último ponto eu faço aumento novamente. Não tem correntinha de espaço, venho direto no canto, 2 altos, correntinha, 2 altos. Não tem correntinha de espaço, começo com aumento. Correntinha, pulo um da base, ponto alto. Ponto alto, correntinha, e aí eu vou fechar a minha carreira, ó. Tem esse ponto de base, eu venho na terceira de subida, e aí vou voltar pro fio amarelo. Então, o meu ponto baixíssimo, para fechamento dessa carreira, ó, pego aqui o amarelinho que ficou esperando, e fecho a carreira. E agora, quem fica esperando é o fio cinza, tá? Fica uma passadinha aqui atrás que não vai aparecer no direito. Eu acho bem melhor do que arrematar todos os fios em cada carreira. Agora, a gente volta nessa carreira sólida, que é toda de pontos altos. Subo 3. E aí, em cada correntinha, eu trabalho um ponto. E o ponto alto também, né? Ponto sobre ponto, um aqui no espaço. E aí, chegando aqui nesse aumento, eu trabalho nesse ponto
O primeiro do aumento normal e o segundo aumento, como eu falei, que vai ser em todas as carreiras, tá? O canto é a mesma coisa, sempre com 2 aumentos separados por uma correntinha. E assim a gente vai trabalhando a nossa peça até o tamanho desejado, ó. Aqui eu faço aumento. E todos os pontos, inclusive as correntinhas, eu coloco ponto alto. Então, é uma repetição bem simples, somente 2 carreiras. Bom, então é isso, deu pra entender aqui a sequência, né? O raciocínio, chegando aqui no final, no terceira correntinha de subida, eu vou fechar o baixíssimo pegando o fio cinza, e aí faço mais uma carreira do cinza vazado, que no caso da minha peça é o pink, né? E a peça é assim, ó, você pode usar com a parte reta pra frente, fica aparecendo uma camisetinha, né, como eu mostrei aqui, ou com a ponta pra frente, também fica bem legal. Pode fechar aqui em determinado momento, se você quiser fazer como blusa, fecha aqui na altura das cavas, segue trabalhando frente e costas, pode deixar manga curta ou trabalhar as mangas também prendendo o fio. E é isso. Então, eu trabalhei, foi aproximadamente 3 novelos do amarelo, que é a cor 254, e 2 novelos da 469, porque ele usa menos, né? Usa só mais vazado. Pra finalizar, como ele sobrou mais do rosa, né, do pink, eu fiz uma carreira sólida do pink, e aqui na abertura do decote eu fiz uma carreira de pontos baixos, ó. Então, ele ficou todo listradinho, bem quentinho, bem confortável. Esse fio tem uma textura, é um dos meus favoritos, desses do acrílico, né? Tem um toque bem gostoso, mesmo com esse fio, que é o reflexivo, ele não deixa rígido, áspero, nada disso, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, e se você fizer alguma das minhas peças, me marque nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres, para que eu possa curtir o seu trabalho.